A operação do Rio de Janeiro, recentemente nessa semana, foi uma das piores coisas que a gente já viu desde o massacre do Carandiru. E isso não é falácia. Isso, infelizmente, é um dado. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre esse assunto que repercutiu a semana toda no Brasil, né? Só se fala nisso, né? Eu acho que realmente segurança pública é uma pauta muito importante, né, nas nossas vidas ali. É, a gente quer viver seguro, né? A gente quer viver tranquilo, a gente quer ver nossos filhos longe das drogas e tudo mais, longe do caminho do crime, né? Só que eu acho que os meios, né, com que o Estado, alguns estados especificamente, né, estão usando dessa força, principalmente da força policial, né, polícia militar, dessa vez no Rio de Janeiro, foram mais de 2.500 agentes, né, englobando ali polícia civil e polícia militar. Eu acho que tem alguns estados, como o Rio de Janeiro, que ele já tem a violência, né, ali nas entranhas do estado, né, território que não é dominado por traficante, é dominado por milícia. Todo mundo sabe que a milícia nada são policiais do crime, né, não são nada além disso, né, não tem miliciano ali para fazer o bem para a comunidade nem nada, assim como não tem bandido também, tá? Apesar de a gente ter aí um discurso muito imbecil no Brasil, principalmente voltado para a gente que é de esquerda, de que a esquerda ela defende bandido, é isso, é aquilo, e na verdade não é isso que acontece, né? Então, assim, quando alguém descobre que eu sou de esquerda e a pessoa me fala, então você defende bandido, cara, eu não vou nem discutir com uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa eu tenho pena de discutir, né? Porque a única coisa que essa pessoa tem para falar, né, são as narrativas ali que elas ouvem na internet, dos seus políticos, principalmente de direita. E falando em direita, pessoal, é justamente isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Como esse massacre, né, essa operação ali, que foi um massacre no Rio de Janeiro, é a pior, né, desde o massacre do Carandiru, então é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? É um problema aí de segurança, né? A gente tem aí o Rio de Janeiro com um governador bolsonarista, né? A gente sabe que a família Bolsonaro, ela é inteira do Rio de Janeiro, né? Com exceções agora aí do Ratazana lá, do Jair Renan, que é vereador por Balneário Camboriú, né? Eu acho muito engraçado esse tipo de coisa na política, né? Que um político, basta ele ter fama, basta ele ter seguidor no Instagram, né? Basta ele ter ali um nome de peso que ele pode ir para qualquer lugar virar político, independente se ele conhece ou não os problemas, né? Do lugar que ele está indo, né? Para exercer um cargo, né? Uma função, uma coisa muito importante. A política ela tem uma função muito importante quando é levada a sério, né? Mas assim, o que a gente está vendo por parte da direita? Isso que aconteceu no Rio de Janeiro, na anteontem, né, que foi no dia 28, ele escancarou muito de como a direita realmente é. E a principal diferença entre nós que somos de esquerda e o pessoal que é de direita, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Depois que aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro, se você entrar nas redes sociais hoje, principalmente naquele esgoto que virou o Twitter, né? O Twitter, depois que ele foi comprado pelo Elon Musk, ele está agindo de uma maneira muito curiosa, né? O Elon Musk aí que já fez símbolo nazista, o Elon Musk aí que tem vários apitos de cachorro, né, para sua audiência supremacista, né? Os extremistas, a gente sabe. Então, assim, a gente tem diversos imbecis aqui no Brasil, né, que veem o Elon Musk como o maior símbolo de liberdade, né, e a gente sabe que não é, tá bem longe disso. Depois que o Elon Musk comprou o Twitter virou um esgoto maior do que já era. O Twitter sempre foi um lugar que não tem muita lei, né, a facilidade de você criar um perfil, a facilidade de você se passar por outra pessoa, né, e tudo mais ali, talvez até prejudicando, né, curtindo, compartilhando, né, agindo como se fosse uma pessoa que você quer denigrir. O Twitter ele não tem nenhum tipo de restrição para isso. E quando você paga o Twitter Plus lá, que é para você ter uma merda de um verificado, o algoritmo ele só melhora para você cada vez mais. Os seus posts eles são alcançados, né? Eles têm mais um longo alcance.
o que vira um desfavor, né? Porque qualquer extremista com um celular e o poder de pagar ali R$ 60 num verificado, os posts dele vão alcançar muito mais gente, né, do que, por exemplo, um trabalho honesto, né? A gente faz um trabalho muito legal aqui de tentar, né, combater regalias, privilégios, né, por parte dos parlamentares e tudo mais. E o Twitter ele acaba atrapalhando, porque assim, eu que não vou pagar R$ 60, 70, seja lá quanto for num verificado, para ter o alcance maior dos meus posts. Eu prefiro ficar no Instagram, eu prefiro ficar no Facebook, que não tem alcance nenhum, e eu prefiro vir para o YouTube, né? Porque o YouTube ele tem o algoritmo mais justo de todas as redes sociais, né? Então, o YouTube, primeiramente, ele vai avaliar o seu conteúdo, né? Que aí vai entender ali através dos algoritmos qual que são os seus conteúdos de interesse e vai redirecionar os seus conteúdos para essas pessoas que querem acompanhar exatamente esse tipo de conteúdo. Então é por isso que eu gosto do YouTube, né? Por isso que eu faço vídeos para o YouTube. Dá um pouco mais de trabalho fazer vídeo para o YouTube, né? Para o Instagram, TikTok, esse tipo de coisa, mais cortezinho ali, conteúdos rápidos, né? A gente sabe que hoje em dia todo mundo gosta aí de uma dose rápida de dopamina, tá? Então, né, para finalizar essa parte do Elon Musk, né? Todas as redes sociais, principalmente o Twitter, nesses últimos dias depois ali do que aconteceu no Rio de Janeiro, né, uma operação assim, uma verdadeira tragédia, né? É muito curioso uma coisa que aconteceu. Essa operação no Rio de Janeiro, ela aconteceu no exato momento, no único dia que o presidente da República, né, o Lula, estava 100% incomunicável. O que acontece? O Lula ele teve alguns compromissos na Indonésia, né? E no seu retorno ele estava utilizando um dos aviões, né, da Força Aérea, ali, o avião presidencial. Aqui, eu não sei, eu acho que é o KC-30, alguma coisa assim, é o modelo do avião, né? Não tenho ideia. E ele estava utilizando esse avião para retornar da Indonésia para o Brasil. E esse avião ele só ia fazer uma paradinha rápida ali para abastecimento na África do Sul, porque a autonomia desse avião é muito maior. Né? Então ele ia fazer uma parada, porém esse avião ele não tem internet, ele não tem nenhum tipo de comunicação. Né? Curiosamente, nesse dia, o presidente da República 100% incomunicável, acontece isso no Rio de Janeiro. Estranho? É estranho. Foi planejado? Nunca vamos saber. Né? Mas assim, o fato é que aconteceu. Né? O único dia que o presidente da República, né, a autoridade maior, que poderia ali tomar alguma posição em relação a isso, né, uma decisão firme e tudo mais, não estava no Brasil e estava incomunicável. Isso é muito estranho. Vamos lá, então, diretamente, né, para o nosso ponto, que eu não quero enrolar muito vocês. Pessoal, essa questão, né, o jeito que a direita age, né, e o jeito que eles tentam passar, né, para o seu público, que a esquerda age, né, que a esquerda defende bandido, que a esquerda isso aqui, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A única coisa que a esquerda, né, procura são direitos humanos. Né? Então, assim, a gente vê hoje em dia muitos idiotas, né, igual o MBL e a sua corja, né, defendendo ali o famoso prendeu, matou. Isso aí, cara, isso aí não funciona, entendeu? Ficam lá lambendo aquele Bukele, aquele idiota lá de El Salvador, o cara instaurou uma ditadura. Pessoas inocentes estão indo presas, sabe? Então, assim, isso aqui não é falácia, cara. Não é possível que milhões de pessoas de dentro de um país seja todo mundo bandido. E foi exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu quero que vocês me respondam, né, sinceramente, se vocês acham que todas as pessoas que foram mortas no Rio de Janeiro são bandidos, né? Baseado em quê? Ali a operação, ela tinha como alvo 250, né, pessoas, né, casas e tudo mais, 250 alvos de busca e de apreensão. Várias pessoas foram presas e mais de 120, 130 foram assassinadas. Então, assim, se a gente fizer uma conta rápida, são mais de 130 pessoas mortas, 120 pessoas mortas, mais o tanto de pessoas que foram presas, né? Teoricamente, por esses 250 mandados, né, de busca e apreensão, a gente teria quase o fim de todos os traficantes, né, de todo mundo que estava ali no bolinho do mandato de busca e apreensão. O Rio de Janeiro está em paz hoje? Não está. Então, assim, de que serviu? O que adiantou? Né? Uma reportagem muito interessante que eu assisti ontem, né, a polícia mesmo falando que sabia que o Doca lá, que é o urso, né, quem eles estavam atrás ali, que é o grande cabeça, né, que eles estavam atrás nessa operação, ele nem estava na favela. A polícia sabia disso. Né? Então várias pessoas, várias fontes sabiam disso.
Então, o que acontece, pessoal? O ponto que eu quero chegar aqui, a diferença entre nós e eles, a diferença entre a esquerda e a direita brasileira. Quando você entra naquele esgoto daquele Twitter, você vê figuras, né, patéticas, assim, Nicolas Ferreira, MBL, né, eles querem colocar o João Canabrava agora de presidente, né, vai ser muito engraçado quando ele tiver menos voto ali que o Cabo Daciolo. Aí a gente vai dar risada, né. MBL, né, toda a corja do MBL, toda a merda do bolsonarismo, Fernando Holliday, Lucas Pavanato, os imbecis ali, né, que eles têm esse público mais extremista e eles precisam sinalizar para esse público que eles também são extremistas, que os extremistas do Brasil precisam ter um representante legal, né, dentro das entranhas ali do poder público, além de estar mamando gostoso nas tetas cevadas da nossa república, de dinheiro do nosso imposto, né? Então eles precisam mostrar para o público deles quem eles são de verdade. Só que eles não podem mostrar totalmente, né? Porque aí começa a ficar um pouco feio. Como que eles mostram isso? Eu estava assistindo uma reportagem ontem. Infelizmente, né, a gente tem que acompanhar certos tipos de mídias, como a merda da mídia tradicional, né? Estava assistindo aqui um programa daqui de Curitiba, né? Balanço Geral, é um esgoto, né? Mas enfim, é uma fonte de informação, né? É o que a maioria assiste, né? A gente que tem a possibilidade de se informar diretamente no YouTube, né? Internet e tudo mais, a gente nem fica preso a essa mídia, né? A gente só assiste para saber ali a hipocrisia dessa mídia. E esses programas assim, estilo Ratinho, estilo Alborguete, né? Que sempre tem aquele apresentador falando extremismo, né? Disfarçado ali, porque a mídia pode, né? Eles levaram um ex-comandante ou ex-policial, alguma coisa assim, que virou repórter, que virou comentarista desses programas, e lá estava ele falando que não, que a operação foi um sucesso. A operação foi um sucesso, infelizmente tivemos 4 vidas ceifadas. Aqui que é meu ponto, tá, pessoal? Ele fala dessas vidas ceifadas, essas 4 pessoas são os 4 policiais que morreram, que assim, não mereciam também. São apenas peões, né, no xadrez ali que o Estado está jogando. Policiais despreparados, a gente sabe que a polícia do Brasil é uma das polícias mais despreparadas, né, mal remuneradas, sem contar ali diversos outros problemas, né, estruturais da polícia. Mas a polícia é uma instituição, né, então assim, quando eu falo aqui da polícia, eu estou falando da instituição, né, eu não estou falando do soldadinho que acabou de se formar. Esse cara muitas vezes nem sabe o que está fazendo ali, sabe? Ele precisa cumprir ordem do seu comandante, seu major, sei lá o quê, porque eu não sei a hierarquia da polícia. A diferença entre nós e eles, falando do comentarista ainda, é que assim, quando ele falou, tivemos mais de 120 pessoas mortas, né? Ele já tratou assim igual lixo, né? Ele não demonstrou nenhuma solidariedade ali para as famílias, né? A gente sabe que pais não voltaram para casa, né? Filhos não voltaram para casa, né? E bandidos não voltaram também, né? Não vou aqui ser o defensor de direitos humanos e dizer que não foi o correto, tá? Foi o correto em partes, né? O ponto é, resolveu o problema do crime? Não resolveu. Então mataram para quê? Sabe? Então, tipo assim, é um problema que você não vai resolver matando. Porque assim, hoje o Rio de Janeiro ele continua, né? Com milícia, com comando vermelho, né? Com todo tipo ali de escória, TCP e tudo mais, né? Esses traficantes grandes, né? Ali os grandes criminosos que estão dentro do Rio de Janeiro há muitos anos, né? Eles continuam normalmente ali suas operações. Eu tenho certeza que o bolso do CV não foi atacado, né? Então assim, seria o que mais, né? Poderia começar a destruir o CV é atacar diretamente ali as suas fontes financeiras. E a gente sabe, como a gente viu recentemente, né, o PCC instalado ali na Faria Lima, né, dentro da Faria Lima, para poder fazer suas operações, né, sua lavagem de dinheiro, investimento, e outro tipo de coisa, né, eles estão se modernizando cada vez mais, né, então assim, o inimigo realmente está dentro da favela? Não tá, pessoal, não tá. Não tá, assim, sabe, vamos falar uma coisa, né, bem real aqui, a principal diferença entre a esquerda e a direita é que a direita, sim, ela quer banho de sangue, ela quer palanque político em cima de cadáver. E foi o que aconteceu essa semana, porque, assim, várias pessoas, Nicolas Ferreira, família Bolsonaro, clã Bolsonaro, né, pessoalzinho do MBL, pessoalzinho sujo, Renan Santos, Amanda Vitorazzo, Renato Batista, assim, só o esgoto da internet, falando especificamente aqui de quem tem cargo. Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, é tudo a mesma merda, tá, pessoal? Não venham me dizer que MBL e bolsonarismo é diferente, porque é tudo a mesma merda, tá?
Então esse pessoalzinho estava lá no Twitter, né, desde que aconteceu todo esse fato no Rio de Janeiro, destilando o seu ódio, né, fazendo ali o seu apito de cachorro para sua audiência extremista, né? Bandido bom é bandido morto, tem que matar, foda-se, 60 eleitores do PT a menos, esse tipo de falácia. A principal diferença entre nós e eles é que, assim, eu me compadeci com a família dos 4 policiais. Muitas pessoas de esquerda que eu sigo, que eu acompanho, né, eu tô falando aquele pessoal sério, né, de esquerda, parlamentares que querem resolver as coisas, parlamentares que estão lutando, que estão indo pra rua, né, poderia citar diversos nomes aqui, mas não vou, né, eu não vi ninguém fazer piada com isso. Eu não vi ninguém fazer piada com a morte desses policiais. Todo mundo tratou esses policiais com o devido respeito que eles mereciam, né? São pessoas ali que saíram para trabalhar, querendo ou não, eles escolheram a profissão deles, né? Sabendo dos riscos e tudo mais, e a culpa é da instituição Polícia Militar por não dar condições, treinamento, remuneração, né, adequada de trabalho para esses policiais. Então, assim, a principal diferença entre a esquerda e a direita é que desde que aconteceu, né, esse fato no Rio de Janeiro, os parlamentares de direita estão comemorando essas mais de 120 mortes. E não tem ninguém da esquerda comemorando a morte de policial. Vocês estão vendo? Essa é a diferença entre nós e eles, né? Você não precisa ser nenhum analista político, né? Você não precisa entender de política para ver esse tipo de coisa, tá, pessoal? Se você começar a pensar um pouquinho, que é o que político mais odeia, principalmente esses políticos de rede social que a gente vê hoje em dia, né? Porque desde que aconteceu essa tragédia no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que câmaras e assembleias pelo Brasil estão paradas, né? Porque assim, desde o dia Kim Kataguiri, Clã Bolsonaro, Nicolas Ferreira, todo o esgoto que você pensa nas piores pessoas da direita brasileira, eles estavam lá com um post no Twitter a cada 1 minuto. Um post no Twitter a cada 1 minuto. Trabalhar não precisa mais, né? Por isso que todo mundo quer virar político aqui no Brasil, né? Eduardo Bolsonaro está ganhando, né? Não foi nem caçado, está ganhando lá nos Estados Unidos para não fazer nada, para conspirar contra o nosso país. E ninguém cobra, sabe? Assim, eu não consigo acreditar que a direita seja tão emburrecida, sabe? Eu gostaria de falar, assim, claramente que a direita é burra, mas eu não quero ser aqui o dono da verdade, me colocando como uma pessoa inteligente, uma pessoa intelectual, porque eu não sou. Eu só sou uma pessoa comum que faz vídeos aqui para a internet, falando, né, de todas as merdas que a gente vê todos os dias. E cansa, cara. Cansa mesmo, sabe? Você vê aí deputadozinho de direita ganhando seus 34 mil enquanto deputado estadual, ganhando seus 40 e tantos mil enquanto deputado federal, né? Pra falar merda na internet, sabe? Cara, será que assim, é igual aquela imbecil daquela Júlia Zanata, aquela deputada lá de Santa Catarina, ela age como se Santa Catarina não tivesse problema sério. Meu irmão, Santa Catarina, cara, se você procurar ali, não precisa acreditar no que eu tô falando, não. Vai lá e procura. Santa Catarina, saneamento básico. Cara, é um dos piores lugares do Brasil com saneamento básico. E parece que tá tudo bem. Qual que é o problema? Galinha pitadinha comunista. Não entendeu um meme. Ela não entendeu. Ela foi no perfil do Instagram da Galinha Pintadinha, né? Onde, assim, o perfil do Instagram da Galinha Pintadinha, se você acompanha, eu não acompanho, mas de curiosidade eu fui lá ver. Eu tenho uma filhinha pequena, mas ela consome outro tipo de conteúdo. O Instagram da Galinha Pintadinha ele é meio que voltado assim para memes de pessoa, para pessoas mais adultas, assim, sabe? Para pais, né, que permitem que o filho assista Galinha Pintadinha, porque assim, rede social não é lugar para criança, né? Já começa por aí. Se a Júlia Zanata deixa as filhas dela consumir Instagram ali com menos de 10 anos de idade, o problema é dela. Ela sabe que ela está criando em casa, né? Eu sei o que eu estou criando em casa, né? Eu sei o ser humano que eu quero formar, né? Então, assim, ela foi lá e viu, né, problema num meme que o perfil da Galinha Pintadinha postou, né, que era comparando, justamente o meme era esse, estava comparando a música da Galinha Pintadinha com um dos hinos da União Soviética. Mas é claramente pelo meme, porque a música não tem nada a ver uma com a outra. E ela teve a brilhante ideia de gravar um vídeo com um cara lá no Instagram, sei lá quem que é, marido dela, parceiro, sei lá, também nem me interessa saber desse tipo de gente, para dizer que a Galinha Pintadinha era comunista, para dizer que a Galinha Pintadinha estava ensinando ali adoração à União Soviética, críticas ao capitalismo. Cara, isso é de uma imbecilidade.
Vai resolver os problemas lá de saneamento básico de Santa Catarina, que tá uma bosta. Balneário Camboriú tá virando um esgoto. E tá tudo bem. É isso que não dá para entender. Tá todo mundo lá no Twitter lacrando. Sabe? Tá o clã Bolsonaro inteiro, tá toda essa corja da direita lá comemorando as mortes. Essa é a principal diferença entre nós e eles. Eu não vi ninguém da esquerda, e olha que eu conheço pessoas radicais de esquerda. Eu conheço pessoas que são próximas de serem guerrilheiros. Cada um sabe o que faz da vida, eu não sou assim. Eu tenho a minha maneira de lutar. Eu vou para manifestação, vou para audiência pública, eu faço parte do movimento. Tenho simpatia pelo comunismo? Sim, tenho simpatia pelo comunismo. Mas que fantasma é esse do comunismo que todo mundo tem medo? Você tem medo que todo mundo coma? Você tem medo que todo mundo tenha que ganhar parecido os valores ali de seus salários? Tem uma empresa gigante, se eu não me engano, fica na Alemanha, ou França, alguma coisa assim, não sou obrigado a saber, que ela tem um modelo completamente socialista. O que acontece? O CEO dessa empresa, que ele é a pessoa com o cargo mais alto, ele só ganha 8 vezes a mais do que a pessoa que ganha menos. Isso é um modelo socialista. É igualdade. Ele está ganhando mais porque ele tem um cargo maior, mas ele não está ganhando, por exemplo, igual os CEOs de grandes empresas. 6.000, 7.000 vezes a mais do que o empregado que menos ganha recebe. Sabe? É esse o medo do socialismo, porque aí todo mundo fala, não, porque o socialista, o comunista, ele só quer o que é nosso e não quer dar o que é dele. Mas o que você tem? Sabe? Qual que é a riqueza que você tem? Você tá com medo, Júlia Zanata, que a gente pegue teus 40 mil reais mais o dinheiro que você deve embolsar de ressarcimento para fazer caridade? A gente não quer isso, cara. Sabe? Você não faz ideia do que é comunismo, você não faz ideia do que é socialismo. Sabe? Você claramente foi vergonhoso o dia que você foi para frente do ministro Haddad fazer piada, cara. É patético. É patético porque, assim, claramente, cara, é uma pessoa que tá ganhando rios de dinheiro do Estado para estar lá. Ai, o senhor deve sonhar com Tássia. Ai, o senhor deve ser chamado de Taxade. Cara, não consegue ter uma crítica construtiva, sabe? Uma crítica coerente, porque assim, não adianta você achar que você vai sair no soco lá dentro. Não vai. Lá é tudo parecido, sabe? Tipo, lá todo mundo tá lá para fazer o seu trabalho. O processo da política, ela precisa, muitas vezes, que você vote junto com PL, que você vote com União Brasil, como o PT, PSOL e vários partidos de esquerda já fizeram. É isso. A política é isso. Você tem a oportunidade de estar na frente do ministro da Fazenda e a melhor coisa que você acha para falar para ele é: seu apelido é Taxade. O senhor deve dormir pensando em imposto. Com aquela tiara medonha na cabeça, sabe? Que é de uma imbecilidade, que aquilo lá que eu nunca vi na minha vida. Sabe? Eu sou um cara, eu não sou um cara velho, mas eu já vi muita coisa. Sou velho também, tenho mais de 30 anos, tenho quase 40 anos. Mas é ver esse tipo de coisa, cara, que diz, meu Deus, que rumo que a gente tá tomando, sabe? E é o mesmo esgoto, cara. É o mesmo esgoto. Júlia Zanata, Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, Fernando Holliday, cara, Guto Zacarias, é tudo a mesma merda. MBL, bolsonarismo, direita, centro-direita, é tudo a mesma merda. Aí me vai o imbecil, né, do governo do Paraná, ajudar, oferecer ajuda para o Rio de Janeiro. E os caras falaram, não, vocês estão levando humilhação por querer aparecer em palanque político feito em cima de cadáver. Vocês estão, assim, sendo humilhados. Você vai lá oferecer ajuda para o Rio de Janeiro. Vai resolver o problema de abuso de autoridade policial aqui no Parolim? Nem isso você consegue, cara. Nem isso você consegue. Você acha que a gente não tem aqui PCC dentro do nosso estado? Claro que a gente tem. Cadê o trabalho de fronteira que a Polícia Rodoviária Federal faz ali perto do Paraguai para combater o tráfico? Por que está entrando o traficante ainda aqui no Paraná? Por que a gente tem droga rolando ainda no Paraná? Você quer oferecer ajuda pro Rio de Janeiro, cara? Resolve teus problemas de dentro de casa. É a mesma coisa eu, cara, tá com um relacionamento de merda dentro de casa e lá dar conselho para outra pessoa. Se eu não conseguir resolver o meu problema, é isso que você vai fazer, Ratinho Júnior? Você é patético, cara. Você é vergonhoso, cara. Você só é quem você é por causa do teu pai. E tá tudo certo também. Mas assim,
Não vai, cara, lá bancar o paladino da justiça, melhor pessoa do mundo, melhor governador do Brasil, não vai, porque você não é, cara. Vem resolver aqui o problema do teu quintal, vem resolver o tráfico na fronteira, vem resolver aqui o abuso policial no Parolim, vai resolver com os professores, servidor público que está querendo jogar no lixo agora. E aí? O que você vai fazer? Tá tudo certo? Você, para mim, é uma outra Júlia Zanata. Porque você tá fechando o olho pro problema que você tem no teu quintal para ir lá oferecer ajuda para quem nem te pediu. Pra quê? Pra fazer palanque político, porque você quer ser presidente ano que vem. Ninguém é burro, cara. Ninguém é burro. E é isso que as pessoas têm que abrir o olho, cara. É isso que as pessoas têm que ver, sabe? É constrangedor, cara. É constrangedor você ver certas coisas feitas por políticos, sabe? Não é possível, cara, que assim, o político ele tá numa das maiores posições do Brasil, ele cria lei, ele dá dinheiro, ele enfia emenda no rabo dos outros, e prefeito, e caralho, é quatro, e os caras não têm compromisso com nada. Compromisso com nada, zero compromisso. Parece que estão numa colônia de férias. O Eduardo Bolsonaro tá numa colônia de férias, recebendo dinheiro do nosso imposto. Vocês acham que é legal? Vocês acham que é certo? E cadê a direita para cobrar esses caras? Não tem, cara. Não tem. Parlamentar de esquerda faz merda aqui, a gente vai em cima do cara. Porque a gente conhece, a gente tem contato, os caras dão acessibilidade pra gente, sabe? Inúmeros parlamentares aqui de Curitiba, vereadores, deputados, cara, a gente tem número de WhatsApp do cara. Pessoal, o cara responde ali falando em áudio com a gente. Não bota um assessor. Ele não bota ali a sua equipe de assessoria para te responder. O cara vai te dar atenção. E cadê os da direita? Os da direita não estão nem aí, cara. E vocês, eleitores de direita, principalmente os bolsonaristas, porque assim, eu entendo que tem muita gente que não quer saber de política, que não entende nada e quer votar em quem ele quer. E cara, você tem teu livre-arbítrio para fazer isso. Você é livre para votar em quem você quiser. A gente vive numa democracia. Não vou ser eu que vou chegar aqui para você e ficar falando, você tem que votar na esquerda, você tem que votar na esquerda. Cara, faz o que você quiser da tua vida. Só que depois não adianta reclamar, cara, se você é uma pessoa mais pobre que mora ali no Parolim, que tá levando bicuda da polícia. Porque é isso mesmo que o pessoal de direita faz, cara. Entendeu? Eles são extremistas. Eles vão esmagar o povo, cara, com tudo que eles tiver, sabe? Eles vão tacar a polícia. Por que você acha que o investimento na polícia militar é muito mais alto do que na polícia civil? Porque a polícia civil investiga crime. Qual que é o interesse de investigar crime? Nenhum. Nenhum, sabe por quê? Eu vou falar para vocês. É muito mais fácil você ter um investimento robusto numa instituição que utiliza a força, né, como meio de resolução dos seus problemas, como a polícia militar, do que você investir na polícia civil que investiga crimes. A polícia civil, ela vai te dar a resolução dos seus problemas. A polícia militar, ela vai te chutar. Você tá me entendendo? Você acha mesmo que esses parlamentares, ali o Rio de Janeiro, ele foi controlado, ele tem um governador bolsonarista, né? A gente teve presidente do Rio, né, que é no caso do Jair Bolsonaro, ali, que a gente sabe que ele fez a vida política toda no Rio de Janeiro, então ele é de lá. Os filhos dele, toda a corja dele, todos os bolsonaristas que estão lá, ele fez no Rio de Janeiro. E por que ele não teve? Ele teve todo esse período, essa vida toda, junto ali com os seus aliados dentro no Rio de Janeiro, e não conseguiu resolver problema nenhum. Então é isso, pessoal. Essa é a principal diferença entre nós da esquerda e vocês da direita. É por isso que a gente tem aqui do nosso lado Padre Júlio Lancelotti e vocês têm Roberto Jefferson. Tá me entendendo? Ou precisa que desenhe? Tá? Então é isso, pessoal. O vídeo era esse. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Desculpa aí se eu me alterei em alguma coisa, mas é isso. A vida política no Brasil é muito fácil para os políticos. Para você que vai ser chutado, esmagado, pisado, roubado, é uma merda. Tá? Obrigado por assistirem até aqui e fiquem com Deus.